meus amores, sejam muito bem-vindos no canal. Eu sou Gabriela Rai, se inscreva. Gente, aqui hoje nós vamos para nossa última aula sobre interpretação dos sonhos. Finalmente a gente vai estar finalizando esse assunto aqui. E claro que assim que a gente for aprofundando, vira e mexe, a gente vai voltar para essa obra que é tão importante. E eu trouxe nessa aula, a gente vai falar sobre regressão, realização dos desejos, o despertar, processos primários e secundários, tá? E aí, eu tô sempre acompanhando o que vocês estão me mandando de dúvidas e tudo mais, como vocês estão colocando isso no dia a dia. Esse feedback é maravilhoso pra mim, porque a intenção é essa. A intenção aqui é porque eu sei que muitas pessoas, elas são terapeutas, assim como eu, e ajuda bastante a entender esses processos, né, que a gente consegue se entender melhor o outro, tarólogos, enfim, também pessoas que trabalham com isso, como também quem não tem nada a ver com isso, quem não quer, mas, porém, entretanto, tem o desejo, né, de conseguir se compreender melhor o outro, porque eu falo assim de coração, quando a gente se compreende, a gente consegue entender muito melhor o espaço do outro e o nosso espaço, o nosso limite e o limite do outro. É super importante que a gente compreenda que o mundo já é tão difícil, quando a gente ainda fica tentando se descobrir através do mundo, é pior ainda. A pior coisa que você pode fazer, gente, coração, é tentar se descobrir a partir do mundo e não a partir de si mesmo, porque o mundo, ele é muito amplo, ele vai te falar várias coisas, te dar vários conselhos, mas a melhor coisa que você pode, o melhor poder que você tem é você tomar por si mesma a sua vida e ir fazendo decisões mais conscientes, tá bom? E a gente vai começar a nossa aula aqui falando sobre regressão. Para isso, a gente tem que entender primeiramente que o inconsciente, ele não tem essa noção de tempo, tá bom? Freud, ele fala ali, né, que o sonho, ele é uma força psíquica. E que os sonhos. E que a regressão, que é o que a gente vai falar aqui agora, ela é uma forma também de a gente organizar os nossos processos oníricos, expressar, né, esses conteúdo latente. Lembrando que, não entendi o que é processo onírico, conteúdo latente, tem aula 1, 2, 3 e 4 sobre isso aqui na playlist de psicanálise. Mas o sonho, ele não é a única forma da gente conseguir eu queria falar aqui uma coisa com vocês, só que pra eu falar isso aqui é a cabecinha da Gabriela. Por quê? Porque eu planejo aula? Não tem nem tempo pra isso. Eu ligo a câmera e vou falar. Aí eu tô aqui agora vendo o que vale a pena e o que vale a pena não falar. Então, 2 segundos. Eu vou ler pra vocês o que Freud escreveu, mas antes disso, eu quero só explicar pra vocês, assim, o que é a regressão. A gente tem que entender que o inconsciente não tem o quê? Tempo. Ele não tem noção de tempo de uma coisa que aconteceu dia 13 de maio de 2003. E aconteceu dia 27/8 de 2014. Ele não tem essa percepção de tempo. E a regressão é um movimento, prestem atenção, a regressão, ela é um movimento psíquico. Então olha aqui, ó, é um movimento em que o fluxo do pensamento, ao invés de vir pra cá, ele retorna. Conseguiu entender? Então, ó, a regressão, ela é um movimento psíquico, ao contrário, tá? Que ele retorna a estágios mais primitivos, tá bom? Ó, e aí o que eu queria falar pra você é que no livro, na página 309, está escrito que regressão é uma das características psicológicas do processo. Eu não sei porque o vídeo foi cortado, tá, gente? Mas vou repetir. É uma das características psicológicas do processo onírico, mas devemos lembrar que não ocorre apenas nos sonhos. Foi o que eu falei pra vocês. A gente tem que entender que o nosso corpo, ele fala muito mais que a nossa boca. Então, muitas das vezes, vocês já repararam, você tá lá na baladinha, você olha pra um cara, você não falou nada, mas da forma que você olhou pra ele e ele olhou pra você, o corpo já falou, já deu a entender que ambos o quê? Querem se pegar. Agora não, eu tô muito brava com uma menina que eu tenho ranço. Eu vejo essa menina, o meu corpo vai responder a isso sem eu precisar falar. Então, quantas são das vezes que às vezes você vê sua amiga, você vai lá, abraça, amo demais. Aí de repente uma pessoa que você tem rancinho, ou aquele cara que tá sempre dando em cima de você, você não fala nada, mas você faz o quê? Encolhe o seu corpo. Você tá sempre de forma consciente ou não, tá? Expressando através do seu corpo as suas questões inconscientes, os seus desejos, os seus medos.
Então, vamos supor, eu, Gabriela, tenho muito medo de... eu vou falar aqui, de água. Aí, quando eu vou no barco com os amigos, aquela situação, meu corpo trava. Eu vou agir de uma forma, nossa, meu corpo ele é todo movimentado, mas ali perto da água parece que eu mudo a resposta do meu corpo, parece que eu mudo de personalidade ali naquele momento, que não sou eu mesma, porque o corpo ele tá sempre falando e sempre expressando aquilo. Gabriela, por que a gente tem tanta resistência psíquica? Cara, pra gente conseguir viver em sociedade, pra gente ser aceita. É por isso que às vezes escondemos tantas coisas, colocamos tantas máscaras. Quem é você além das suas máscaras? Você repara o seu corpo? Como o seu corpo reage, se move quando ele está num ambiente seguro? Como ele reage, se move na academia, no supermercado, na rua? Parece bobo, mas vocês têm que começarem a se observar. Começarem a prestar atenção em como você se reage. Isso é autoconhecimento. Eu tava falando esses dias, eu tava rindo, porque assim, gente, eu sou extremamente falante, extremamente comunicativa. E eu tenho uma coisa que é muito ruim, que é quando eu não gosto, eu não me sinto confortável em um ambiente, eu me calo. Vocês não vão me ver falando, eu não abro a boca, parece que eu travo, assim. Isso é sempre? Não, às vezes pode ser, né, um dia que eu esteja com dor de cabeça, ou um dia, né, todo mundo é assim. Às vezes tem dias que a gente não tá muito falante, tá. Mas eu já reparei em mim que eu tenho uma dificuldade enorme de falar, gostar de estar no ambiente, estar em um ambiente, me fazer presente em um ambiente, ser eu mesma em ambientes que eu não me sinto confortável, em que eu não gosto. E eu tava brincando esses dias com uma cliente minha, uma cliente minha, ela fez um comentário que eu achei muito engraçado. Ela, Gabriela, ser mulher bonita é muito difícil, né? Aí eu falei, muito obrigada por me incluir. Aí ela falou assim, não, mas porque quando você é uma mulher bonita, que você dança, você tá num... qual foi o exemplo que ela... se você tá em um local churrasco e você dança, num boteco e você dança, você tá querendo chamar atenção, porque você gosta de ser vista, você gosta de ser desejada e tudo mais. Agora, se você é uma mulher gorda e uma mulher feia, a sociedade é assim, tá? Sem críticas. Você é engraçada, você é divertida. Você anima o ambiente. Se você é uma mulher feia, socialmente, né? A sociedade. Não estou dando aqui a minha opinião como Gabriela, tá, gente? Se você é uma mulher considerada feia ou não tão interessante assim, você abraça fulano. Nossa, como ela é gentil, como ela é doce, ela abraça... Como ela é uma pessoa bacana, como ela é uma pessoa amorosa. Agora, se você é uma mulher bonita fazendo isso, certeza que fez pra chamar atenção, certeza que fez porque tá dando em cima. E aí, quando eu falo pra vocês, por isso que é tão importante a gente desenvolver conhecimento e descobrir quem somos por nós mesmas. Eu dou esse exemplo aqui, às vezes, muitas das vezes, eu achava que eu era alguma coisa, não porque eu era, mas porque me falavam que eu era. Eu me achava burra, porque eu cresci ouvindo que eu era burra, que eu não tinha uma capacidade intelectual muito bacana. Eu cresci ouvindo várias coisas. Então, quando a gente tem que parar um pouquinho e começar a anotar no nosso caderninho. Peraí, o que eu sou? Qual é realmente a minha intenção? E parar de mentir, porque a gente mente pra nós mesmas. Nossa, como a gente mente pra gente conseguir... Até pra gente. Às vezes você foi lá e fez um agrado pra uma pessoa e você fez isso, falando, porque eu sou uma pessoa boa. E não é, porque você é codependente, que é pra você de qualquer forma e você não quer perder essa pessoa, então você passa a se submeter e ser super boazinha em um relacionamento e relevar muitas coisas, inclusive aquilo que fere seus princípios do seu coração, pra você se manter ali. E aí você conta uma mentirinha pra você mesma, porque você tá ensinando o outro a ser amado. Que é o seu papel, né? Ou mulherada que gosta de ser professora, terapeuta, curadora, salvadora, né? A gente tá todo mundo trabalhando isso, certo? E aí a regressão, né, que Freud fala que então, quando nós dormimos, a gente dormiu. Os nossos pensamentos, ali o nosso inconsciente, digamos assim, nosso inconsciente, ele vai buscar o quê? Trazer as satisfações do quê? Do id. Vai tentar nos mostrar o quê? Sobre os nossos desejos, porque tudo finaliza o quê? No desejo. Seja um desejo positivo, Freud vai falar sobre isso, uma realização, por exemplo, uma satisfação
entendeu? Daquele momento íntimo lá do balacobaco. Um desejo de se livrar de uma coisa que é angustiante, de uma coisa que traz o sofrimento, expressar o desejo de, assim, de expressar raiva, ódio, entendeu? Que aquilo lá que tá te angustiando e que muitas das vezes você não percebe, mas às vezes você está excelente, acontece uma situação e você fala, PQP, acabou tudo, acabou o mundo. E por quê? Foi só uma coisinha assim, fiz tempestade em copo d'água. Porque não foi uma coisinha assim. Aquela coisinha assim foi só o gatilho, foi uma gota no copo para o copo transbordar. Consegue compreender? E então, quando a gente tá dormindo, o nosso inconsciente ele vai e faz o quê? Esse movimento psíquico, retrocedendo, é retrocedendo que fala, é voltando lá, e é isso que o Freud chama de regressão. A regressão ela pode ser entendida em 3 níveis: topografia, temporal e formal. A topografia é o movimento do sistema inconsciente até o pré-consciente, tá bom? Inconsciente ao pré-consciente. Lembra que a gente tem Freud, ele fala da consciência, o pré-consciente e o inconsciente, tá? Então, é o movimento do pensamento aqui do inconsciente para o pré-consciente e de volta a imagens sensoriais. Lembrando, o inconsciente ele não se expressa dessa forma que eu estou falando com você. Ele se expressa por símbolos, por imagens, também por questões visuais, sensoriais, tá bom? Temporal é o retorno ao modo lá, gente, modos mais infantis do funcionamento psíquico, relacionado ao que? Experiências da infância. E o formal, o pensamento, ele se retorna a um estado mais primitivo. E aqui, no livro, se eu não me engano, tem uma palavra que ele usa, se eu não me engano é arcaico, mas o arcaico não no sentido pejorativo, mas no sentido realmente primitivo, tá? Então o sonho ali, naquele momento que a gente tá dormindo, o que acontece? Ele pega, vamos tentar trazer o que eu li aqui como uma coisa bem didática pra gente poder ter a compreensão, tá? O sonho, ele pega uma questão do inconsciente, ao invés dele, por que ele não expressa? Lembra, ele não expressa como eu. Então, o que acontece? Ele, em vez de expressar linguagem lógica, racional, de uma forma consciente, que eu conseguiria facilmente compreender, ele expressa como? Através de um simbolismo. E ele passa por um momento em que, durante o sono, funciona o modo ao contrário, voltando ao caminho perceptivo. Assim, a linguagem do sonho é como se fosse o pensamento traduzido de volta à linguagem primitiva das imagens. Conseguiram entender? Eu vou fazendo assim com o dedo, pensando que vocês vão compreender. Não compreendeu? Vamos lá juntas, então, pegar essa frase e trabalhar. Gente, pra mim isso aqui não tem erro não, porque foi igual eu expliquei pra vocês, assim, quando a gente tá em estado do sono, a gente tá sonhando. E aí, nesse processo, o nosso inconsciente, ele não tem o quê? Data datada. Ele não vai abrir a caixinha ali da Gabriela. Vamos voltar pro trauma que aconteceu com a Gabriela, uma situação de angústia que aconteceu no dia 23 de outubro de 2023. E aí, através desse trauma, vamos mostrar pra ela que isso em sonho. Não, ele não é assim, ele não revela as coisas assim. Ele volta naquele conflito angustiante e ele traz aquilo de uma forma simbólica que é expressada nos sonhos, tá? Então, pra mim, isso aqui ficou muito, muito de boa pra vocês também. E aí, então, vamos pra parte aqui agora, infância e regressão. Freud nota que o material infantil é privilegiado nos sonhos. Gente, Freud falou muito da infância, né? Por isso que eu sempre vou insistir da importância, né, gente, da gente se tornar pais conscientes, presentes, né? A gente tá muito acostumado assim, vou estudar para passar no vestibular, vou estudar para passar em tal coisa, mas a gente, pouquíssimas vezes que a gente escuta, eu estou estudando porque eu quero me tornar mãe. Eu estou estudando isso aqui porque eu quero ser mãe um dia e eu sei que eu preciso melhorar nisso. Estou fazendo terapia porque eu sei que... Nossa, Gabriela, graças a Deus eu tenho essa consciência. Muitas das coisas eu falo, eu tenho que trabalhar isso aqui porque se eu for mãe desse pensamento aqui, minha filha vai sofrer muito. Porque pode ser, por exemplo, que eu queira projetar nela toda aquela questão, imagem materna que eu não tive e passar tudo pra ela, sufocar ela de alguma forma, digamos assim. Então a gente tem que tomar um cuidado com quem somos e o que somos e nos responsabilizarmos, sim, pela infância dos nossos filhos, tá bom?
E eu não sou mãe ainda, eu falo dos nossos filhos porque já tô lá no futuro, tá? E aí, então, o Freud, ele falava sobre isso, né? O sonho, ele não é uma questão, assim, ele não é só uma imagem que mostra. Quando a gente dorme, a gente lembra aquele exemplo que eu dei pra vocês, que sonhou com a Disney, e aí o Pateta tava com a Mickey, e de repente tava um rolê, virou uma rave na Disney. A gente não é só uma imagem, ele tem um conteúdo, ele tem um porquê de trás daquilo ali também, tá? E os sonhos frequentemente retornam os desejos e impressões da infância. Então a regressão no sonho ali para Freud é um movimento em que os pensamentos inconscientes voltam a formas mais antigas, tanto em forma e quanto em tempo. O núcleo do desejo geralmente é infantil, porque os desejos mais intensos e recalcados se formam na infância. E no sonho isso pode reaparecer disfarçado, misturados com imagens da vida adulta. Então, eu tô lendo isso aqui pra vocês só pra ficar mais claro, ainda mais didático, porque é o que a gente tá comentando aqui o tempo inteiro, tá? E aí, Freud, ele também, depois ele entra uma coisa muito interessante, que é a realização dos desejos. Realização dos desejos. O Freud afirma que todo sonho, isso aqui eu também já falei isso aqui no começo do vídeo, todos os sonhos, no fundo, é a realização disfarçada, ou não, de um desejo. Todos os nossos sonhos, tá? Mesmo os sonhos de angústias desagradáveis estão ligados a desejos reprimidos que se expressam de forma distorcida. Já falei isso aqui pra vocês. Às vezes não é um desejo maravilhoso, gostosinho que eu quero realizar ali no meu sonho, mas um desejo de me livrar de alguma coisa angustiante, o desejo de expressar isso de alguma forma, tá bom? E aí, quando a gente vai dormir, os sonhos eles podem realizar tanto os desejos de conteúdos recentes, do tipo assim, do dia anterior, quando ele pode também lá coisas recalcadas da nossa infância, tá bom? Por isso que é importante repetir de novo, o inconsciente ele não tem noção dessa questão temporal linear, certo? As crianças elas sonham de forma direta e sem disfarce, enquanto os adultos eles sonham de forma camuflada pelo trabalho do sonho. Por que tem essa diferença? Isso aqui você já sabe responder. Assistiu às aulas? Por que a criança ela não tem o que, gente? Filtro. Ela fala ali sem... Ela não tem uma noção, por exemplo, de que aquilo vai ser mal visto. Se ela enfiar o dedo no nariz, tirar caca, ela não vai ter uma percepção que aquilo ali é nojento. Mas a partir do momento em que o adulto fica falando isso pra ela vai ter a percepção. Nós, adultos, somos muito angustiados, né? Muito mais reprimidos. Olha só que coisa mais engraçada de se pensar. Né? E aí Freud fala dos sonhos de angústia. Também já falei isso aqui pra vocês, tem na página 313 do livro também, ó. Sonhos de angústia, existe a satisfação de um desejo, mas ela parece invertida ou deformada porque o superego e a censura psíquica transformam o conteúdo. Galera, cansei, já babei de falar isso aqui pra vocês, eu acho que vocês entenderam, certo? O sonho ele vai estar ali, satisfazendo um desejo seu, não aparece de uma forma clara por conta do superego. Tem uma aula de ego superego, se não me engano é a nossa última aula, inclusive a aula 3, lá na playlist Psicanálise se você não viu, e ela aparece de forma invertida, deformada, porque o superego, essa censura psíquica, tipo assim, a resistência psíquica do meu Deus do céu. Se a Gabriela sonhar com isso dessa forma, cara, ela vai ficar muito angustiada. Então, não vamos que ela lembre do sonho, por exemplo, quando ela acorda. Eu estou explicando de novo de forma didática, tá? Não é os minionzinhos, ou melhor dizendo, os divertidamentos da nossa cabeça. São os divertidamentos da nossa cabeça, mas não nesse sentido engraçado, didático que eu tô tentando trazer pra vocês, tá? Vale falar sobre isso, porque muitas das vezes parece óbvio, mas não é, e tudo bem, tá? O sonho protege o sono, permitindo que o desejo seja parcialmente satisfeito de forma simbólica sem acordar o sonhador. Para Freud, o sonho não é aleatório nem profético, tá bom? Pra mim tá bom? Mas a via pela qual o inconsciente realiza um desejo reprimido, geralmente de forma disfarçada, para não chocar a consciência. Estou falando aqui, lendo isso aqui, só para bater mais na tecla
porque isso aqui nós já falamos, já expliquei pra vocês também. Muitas vezes os sonhos, eles trazem também restos diurnos, lembranças, impressões que o cérebro ali registrou durante o dia. Esses restos, eles entram no sonho como matéria-prima, mas esses fragmentos só aparecem no sonho porque estão sendo usados pelo inconsciente para realizar o desejo. Não preciso nem falar que isso aqui já falamos também, tô lendo para confirmar. O que é um desejo recalcado? Lembrança, memória. Quando a gente começa a estudar psicanálise, a gente começa a entender a importância disso. A diferença, por exemplo, que eu já trouxe para vocês, a diferença de fantasia, desejo. O desejo é uma força psíquica, enquanto a fantasia é uma cenografia psíquica. E isso aqui também tem nas aulas ali para quem não acompanhou conseguir assistir e entender. O desejo recalcado, ele é um impulso, uma vontade, vem aquela necessidade mesmo, tá, gente? Que a pessoa teve, mas foi recalcado, ou seja, foi reprimido, foi exposto ali na consciência. Poderia ser considerado uma coisa muito repugnante, muito, não quero saber, não vejo. E aí, então é isso, tá bom, gente? Uma memória e lembrança. Memória é tudo que está registrado no psiquismo, mesmo que foi esquecido ou reprimido. Então tá lá, eu tenho uma memória, aquilo lá ficou registrado no meu psiquismo, meu aparelho psíquico, mesmo que eu não esteja lembrando, essa memória está lá, tá? E a lembrança é o que conseguimos trazer para a forma inconsciente, a partir da o quê? Da memória. Então, só consigo ter uma lembrança se eu tenho uma memória. Por exemplo, se eu tenho uma memória de trauma na água quando eu viajei para a praia. Isso talvez fica muito reprimido e eu não tenho facilidade de acessar, mas eu consigo trazer uma lembrança pro meu consciente. Nossa, quando eu fui para a praia, foi essa e aconteceu. Às vezes eu não lembro do acidente, mas eu sei da parte ali consciente, né, da lembrança de como foi a viagem, dos acontecimentos próximos a esse momento. E aí agora a gente vai falar sobre o despertar. Gente, o despertar é muito interessante, tá? Vamos lá então. O sonho tenta prolongar o sono ao transformar estímulos internos. O que são estímulos internos? Psíquicos, físicos, desejos, em imagens oníricas. Já falei isso aqui pra vocês, que é, não vou ficar falando toda hora, não vou ficar explicando não, porque tem 4 aulas pra vocês assistirem, tá? Quando o conteúdo é muito perturbador, ele não consegue ser disfarçado, ocorre o despertar. Então sonhei, captei com aquele conteúdo ali, ó, só que foi um sonho que, cara do céu, tão foda, acordei, bem na hora que ia acontecer ou que ia realizar a satisfação desse desejo, acordei, poxa vida. E é por isso que eu acordei. A gente tem que entender que o sonho, ele tá ali no trabalho do sonho, né, eles estão transformando os desejos inconscientes em estímulos internos, físicos, sensoriais, daquilo ali que dá pra eu formar uma narrativa no meu sonho, tá? E aí a consciência, ela consegue assistir enquanto dormimos, porque Freud, ele diz que a consciência, ela não fica consciente como no estado de vigília quando a gente tá sonhando, mas ela fica ali à espreita e entra em cena, tá? De maneira enfraquecida, para ela receber ali as imagens do inconsciente, mas ela entra em cena sim, tá? Ela não é completamente, não estou em estado de vigília e acabou. Não, ela passa, né, por ali também. Mesmo sonhos desagradáveis ou angustiantes ainda estão cumprindo essa função de esvaziar tensões internas. Então, a gente está vendo ali o quanto o aparelho psíquico, mesmo quando a gente não está ali consciente, em estado de vigília, ele está trabalhando para, né, provocar um alívio às nossas tensões psíquicas. E os sonhos, gente, eles surgem num conflito entre os desejos inconscientes, que é o que a gente vai falar agora no processo primário, e a censura, né, a censura da consciência ali no que é secundário, gente? Processo secundário, tá? Então, é dentro desse conflito, dessa expressão, surge o sonho. Galera, o que é um processo primário e um processo secundário? O processo primário é tudo aquilo que a gente já falou, gente. Estão ali os nossos, né, conteúdos latentes, os sonhos, as fantasias. Olha aqui, ó.
são irracionais, associativos, simbolizam desejo, funcionam com base da lei do... Já ali o processo secundário, gente, eles são mais conscientes, ele tá ligado na consciência, né, na forma mais lógica pra gente ter um entendimento e trazer uma satisfação para aquilo. Então, vamos dizer que é uma briguinha, né? Olha aqui, ó. Os processos secundários, eles operam na consciência, eles são racionais, lógicos e são também organizados e governados pela realidade, buscando satisfazer o desejo de forma adaptável e possível. Então, vamos colocar aqui o id. Id é o quê? Primário, né, gente? Id. E já o processo secundário, peraí, vamos dar uma organizada aqui. E aí, nesse conflito id, ego, superego, né, nascem os sonhos. Como dormir bem, último parágrafo, página 315. Vamos lá, na página 315, Freud diz, bem aqui que eu passei. Freud, ele usa um termo chamado catexia, eu acho que é assim que fala, que é quando é o investimento, né, de energia psíquica, libido, em um objeto ou em a gente pode colocar em um objeto ou uma ideia. E aí, na página 315, no último parágrafo que eu trouxe aqui pra vocês, vou até ler sem óculos, ó. Quando resolvemos dormir, podemos ter êxito em fazer com que cessem temporariamente as catexias de energias ligadas aos nossos pensamentos de vigília. Todo aquele que consegue fazer isso com facilidade dorme bem, tá? Mas nem sempre conseguimos fazê-lo e nem sempre obtemos êxito completo. Problemas não resolvidos, preocupações martirizantes e o acúmulo excessivo de impressões, tudo isso transporta a atividade do pensamento para o sono e sustenta processos anímicos do sistema que denominamos de pré-consciente. Então, olha que importante é esse entendimento de trazer a consciência, é o que eu tô sempre falando pra vocês. Tô muito angustiada, às vezes é melhor isso, eu falei esse ano pra uma cliente, foi no começo do ano, ela tava passando por um término de casamento. E eu dei um conselho pra ela, que eu lembrei disso aqui agora, vou passar pra vocês. Porque ela falou assim, Gabs, eu vou dormir e é a hora que eu fico pensando nele. E dói muito, e eu durmo mal, acordo toda hora, mas eu não posso dormir tarde. Aí eu falei, cara, é muito melhor que você durma 1h da manhã, mas reorganizando isso dentro de você, pensando que aí você vai dormir, do que você querer pensar sobre isso, não pensar, não se organizar, ficar com esse aflito e dormir assim, porque você não vai dormir, não vai descansar. E aí, de fato, ela falou, tô dormindo mais tarde, porém eu estou tendo sonos de mais qualidade. Com o tempo ela conseguiu voltar à rotina do sono dela, que é super importante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula de hoje. Beijo no coração de vocês e bora pra próxima.